o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares como uma maneira dos países pararem a propagação de armas nucleares para promover usos pacíficos da energia nuclear. O chefe da Agência Nuclear da Organização das Nações Unidas está liderando uma reunião de emergência após os ataques dos Estados Unidos da América a locais nucleares iranianos no domingo. Agora, o governo iraniano diz que está elaborando legislação para retirar o país do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares à medida que o conflito em escalada continua. O que o Irã vai fazer? Eles seguirão o caminho que a Coreia do Norte tomou e começarão a usar armas nucleares para atacar seus inimigos? É algo que apenas o Irã saberá. O Irã está considerando se retirar do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares ou o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Até agora, o único outro país a fazer isso é a Coreia do Norte. Em 2003, a Coreia do Norte deixou o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e apenas 3 anos depois, em 2006, o país realizou seu primeiro teste de armas nucleares. O Irã quer o que a Coreia do Norte já tem. Kim Jong-un está usando suas armas para espalhar medo por toda a Ásia Oriental e o mundo afora. Isso impede que seu regime autoritário seja atacado. E é o código de trapaça de Kim para obter alavancagem e poder. O Irã é um estado pária, assim como a Coreia do Norte, e tem objetivos semelhantes de poder e proteção do regime. E nos últimos anos eles têm tentado copiar o manual da Coreia do Norte. Na verdade, relatórios recentes sugerem que Kim Jong-un pode realmente ajudar o Irã agora após os ataques dos Estados Unidos da América às instalações nucleares iranianas. Mas muitos outros países não estão aceitando isso. Eles querem impedir a proliferação nuclear, especialmente no caso do Irã. Para entender tudo isso, vamos primeiro dar uma olhada em um pouco da história nuclear. Os Estados Unidos da América foram obviamente os primeiros a fabricar armas nucleares. Também tem sido o único que as usou até hoje, nomeadamente em Hiroshima e Nagasaki em 1945. 4 anos depois, em 1949, a União Soviética fez seu primeiro teste nuclear, chocando o mundo e dando início à Guerra Fria. O Reino Unido e a França seguiram em 1952 e 1960, respectivamente, com seus próprios testes nucleares. Em 1964, a China fez seu primeiro teste nuclear para se tornar uma terceira potência além dos soviéticos e do Ocidente. Naquela época, os grandes países queriam ter armas nucleares para projeção de poder e para dissuasão. Mas à medida que a tecnologia nuclear se espalha, é mais provável que ela realmente seja usada com consequências desastrosas. É por isso que, em 1970, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, ou Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, foi criado. O acordo apoiado pela Organização das Nações Unidas queria prevenir a disseminação de armas nucleares e eventualmente alcançar o desarmamento nuclear completo ao redor do mundo. Teria sido uma das maiores conquistas da humanidade como um todo, mas houve problemas. Índia, Israel, Paquistão e África do Sul não aderiram ao tratado. Índia e Paquistão desconfiavam muito um do outro. E como eles não são realmente protegidos por outra potência nuclear, eles queriam suas próprias armas nucleares como dissuasão. A África do Sul estava sob pesadas sanções internacionais na época por causa do apartheid. E sendo um estado pária, também queria armas nucleares. Enquanto isso, Israel estava em conflito com praticamente todos no Oriente Médio. Então, as armas nucleares eram muito úteis para eles protegerem seu estado de ser destruído. Então, mesmo com o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares em vigor, esses 4 países desenvolveram suas próprias armas nucleares. A África do Sul abandonou suas armas nucleares nos anos 90, quando o apartheid estava terminando, e aderiu ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, mas o problema do Estado pária não acabou. Saddam Hussein, no Iraque, também estava enriquecendo urânio e projetando armas. Muammar Gaddafi, na Líbia, estava fazendo o mesmo, com muita ajuda do cientista paquistanês Abdul Qadir Khan. Como abordaremos mais tarde, ele também estava envolvido com os programas nucleares da Coreia do Norte e do Irã. Agora, em 2003, o presidente dos Estados Unidos da América, George W. Bush, afirmou falsamente que o Iraque realmente possuía armas de destruição em massa. Ele usou isso como desculpa para invadir. Ainda assombra os Estados Unidos da América até hoje, porque foi ou uma falha de inteligência massiva ou uma grande mentira, nenhuma das quais parecia boa.
A guerra causou centenas de milhares de mortes, e pessoas ao redor do mundo veem a invasão do Iraque como uma guerra de agressão e uma violação do direito internacional. Agora, antes de prosseguirmos, precisamos da ajuda de vocês. Recentemente, nossos vídeos têm sido censurados no algoritmo. Então, se você puder, por favor, clique no botão de curtir e se inscrever. Isso realmente ajuda o vídeo no YouTube. Mas em 2006, outro estado pária realmente desenvolveu armas nucleares. E nesse caso, os Estados Unidos da América falharam em intervir, causando sérios problemas mais tarde. Claro, estamos falando da Coreia do Norte. Agora, a história de como a Coreia do Norte conseguiu a bomba é realmente bastante interessante. A Coreia do Norte é uma nação em guerra com a Coreia do Sul e seu aliado, a América. Embora seja uma guerra congelada após o armistício de 1953. Em preparação para uma possível escalada, a Coreia do Norte iniciou uma campanha de fortificação total em 1962. Eles transformaram seu país em uma sociedade hipermilitarizada. E as armas nucleares foram o último e mais poderoso passo que eles poderiam dar. Agora, os aliados da Coreia do Norte, a União Soviética e a China, já tinham armas nucleares naquele ponto. Então o regime gentilmente pediu ajuda a eles, mas ambos recusaram. Até mesmo os soviéticos e os CCP não confiavam no país. E eles não queriam ver um vizinho imprudente armado com armas nucleares que poderia se voltar contra eles ou causar uma guerra regional. Além disso, eles temiam que a Coreia do Norte vendesse a tecnologia para outros, causando uma proliferação nuclear descontrolada ao redor do globo. Mas a União Soviética não queria deixar a Coreia do Norte completamente para trás. Então, eles ajudaram com a tecnologia nuclear civil. Os soviéticos ajudaram a construir o primeiro centro de pesquisa nuclear da Coreia do Norte, que incluiu seu primeiro reator de pesquisa. Eles também permitiram que cientistas norte-coreanos estudassem e se treinassem na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Coreia do Norte começou a obter cada vez mais capacidades nucleares com um segundo reator de pesquisa, uma planta de processamento de minério de urânio e uma planta de fabricação de barras de combustível. Mais tarde, nos anos 80, eles começaram a construir reatores de gás de grafite nuclear. Mas a comunidade internacional tinha um problema com isso, porque poderia ser usado para fazer plutônio de grau militar. A União Soviética estava ficando inquieta. Eles pressionaram a Coreia do Norte a assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear, o que ainda não havia sido feito. Então, a Coreia do Norte assinou o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares em 1985. O país também deveria assinar o Acordo de Salvaguardas com a Agência Internacional de Energia Atômica, ou a Agência Internacional de Energia Atômica, dentro de 18 meses após aderir ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Esta organização tinha que enviar inspetores para verificar se a Coreia do Norte estava construindo armas nucleares ou não. Mas a Coreia do Norte atrasou a assinatura do acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica por anos. Enquanto isso, eles entraram em contato com a rede de mercado negro de A.Q. Khan no Paquistão. Ele ajudou a Coreia do Norte a obter componentes de centrífuga e designs necessários para o enriquecimento de urânio. E em troca, a Coreia do Norte forneceu tecnologia de motor de foguete para o Paquistão. Mas, eventualmente, a Coreia do Norte teve que assinar o acordo da Agência Internacional de Energia Atômica em 1992. Após a queda da União Soviética, colocou-a em uma posição fraca. E não demorou muito para os inspetores verem o que realmente estava acontecendo. No início de 1993, a Agência Internacional de Energia Atômica tinha fortes suspeitas de que a Coreia do Norte não havia declarado todas as suas atividades nucleares. Mais tarde, quando a Coreia do Norte recusou uma inspeção especial, a Agência Internacional de Energia Atômica alertou o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Em resposta, a Coreia do Norte ameaçou se retirar do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, um sinal claro de que estava planejando construir armas nucleares. O presidente dos Estados Unidos da América, Bill Clinton, respondeu com sanções e ameaçando ação militar. No entanto, uma intervenção militar poderia ter reacendido a guerra entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Então, foi evitada com o Acordo Quadro de 1994. A Coreia do Norte permaneceria no Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e congelaria e, eventualmente, desmantelaria seu programa de usina nuclear. O país recebeu mais do que o suficiente em troca. Os Estados Unidos da América entregariam 500 mil toneladas de óleo pesado por ano à Coreia do Norte para substituir essa fonte de energia perdida.
A Coreia do Norte também receberia ajuda para construir reatores de água leve através da Organização de Desenvolvimento de Energia da Península Coreana, apoiada pelos Estados Unidos da América, Coreia do Sul e Japão. Esses reatores não são tão úteis para programas de armas e são mais facilmente verificáveis, mas fornecem energia para a Coreia do Norte. Além de tudo isso, os Estados Unidos da América prometeram nunca usar armas nucleares contra a Coreia do Norte e normalizar as relações políticas e econômicas. Mas, ao longo dos anos seguintes, a estrutura acordada estava se desintegrando. Em 2002, os Estados Unidos da América acusaram a Coreia do Norte de violar secretamente as regras com um programa secreto para enriquecer urânio muito além das necessidades civis. A Coreia do Norte negou isso, mas em um anúncio bombástico afirmou que a Coreia do Norte tinha o direito de possuir armas nucleares. E foi aí que tudo começou a desandar. Os Estados Unidos da América interromperam os envios de petróleo para a Coreia do Norte. E, em 2003, a Coreia do Norte se retirou do Tratado de Não Proliferação. Foi a primeira nação a fazer isso. E os anos seguintes foram tensos. A China sediou conversas entre 6 partes com a Coreia do Norte e os Estados Unidos, Coreia do Sul, Rússia e Japão. Nada saiu delas. Enquanto isso, a Coreia do Norte continuou progredindo sem que o mundo exterior fizesse algo. E no 10º dia de fevereiro de 2005, a Coreia do Norte anunciou publicamente que possuía armas nucleares e se retirou de todas as conversas. Mais tarde, as conversas entre 6 partes foram retomadas. E a Coreia do Norte concordou, em princípio, que abandonaria e desmantelaria seu programa de armas nucleares. Mas, como sempre, a Coreia do Norte não cumpriu de fato. E no dia 9 de outubro de 2006, o impensável aconteceu. O regime norte-coreano realizou seu primeiro teste nuclear com um rendimento de 1 a 2 quilotons. Isso ainda é bastante pequeno para os padrões nucleares, mas foi um ponto sem retorno. Mais tarde naquele ano, a Coreia do Norte testou mísseis balísticos de alcance muito curto, médio e longo que poderiam entregar ogivas nucleares. Isso provocou condenações unânimes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Agora, apesar de tudo isso, todo novo presidente dos Estados Unidos da América tentou fazer um acordo com o regime para desnuclearizar, mas ninguém teve sucesso. Talvez esse seja o objetivo, porque o programa nuclear supostamente dá à Coreia do Norte uma vantagem. Hoje em dia, a Coreia do Norte tem cerca de 50 ogivas nucleares e material físsil suficiente para mais 70 a 90, de acordo com a Associação de Controle de Armas. O país tem usado isso para ameaçar seus rivais do leste asiático, mas também os Estados Unidos. A Coreia do Norte testou ICBMs, que alcançam qualquer lugar no continente americano, dando-lhe a capacidade de realizar ataques nucleares na América. Durante os frequentes desfiles militares da Coreia do Norte, esses ICBMs estão em primeiro plano, e Kim Jong-un gosta de posar ao lado deles como um chefe da máfia. Agora, o líder supremo iraniano Ali Khamenei estava observando tudo isso se desenrolar na Coreia. Para ele, a história da Coreia do Norte é um exemplo de como obter armas nucleares para dissuadir o Ocidente. Então, ele começou a copiar muitas coisas que os norte-coreanos fizeram. E como veremos, existem muitas semelhanças entre os programas nucleares das duas nações. Mas vamos começar do início. O programa nuclear do Irã é um pouco mais antigo que o da Coreia do Norte, se você incluir o lado civil dele. Lá nos anos 1950, quando o Irã era um aliado dos Estados Unidos da América sob o Shah, os Estados Unidos da América ajudaram o Irã a construir o reator de pesquisa de Teherã como parte do programa Átomos para a Paz. Como aliado dos Estados Unidos da América, o Irã foi um dos primeiros a assinar o Tratado de Não Proliferação. Na década de 70, o Shah tinha grandes planos para expandir o programa de energia nuclear do Irã e assinou acordos com empresas da França e Alemanha. Em 1975, a construção da usina nuclear de Bushehr começou e o Centro de Tecnologia Nuclear de Isfahan foi estabelecido. Agora, esses nomes podem parecer familiares, e isso é porque eles estão no centro do conflito atual. Mas o motivo pelo qual o conflito aconteceu é a Revolução Islâmica de 1979, que substituiu o Shah por uma ditadura islâmica. O programa nuclear também mudou de mãos. Inicialmente, isso não era uma ameaça tão grande. O líder supremo emitiu uma fátua contra armas nucleares, basicamente uma proibição religiosa. O Irã também não deixou o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares após a Revolução. Então, superficialmente, parecia que o Irã não desenvolveria armas de destruição em massa. No entanto, o programa nuclear civil do Irã foi logo revivido, com a ajuda da Rússia e da China.
Engenheiros russos ajudaram a construir a usina nuclear de Bushehr, e os chineses ajudaram a desenvolver minas de urânio. Além disso, como se descobriu mais tarde, os iranianos receberam ajuda de A.Q. Khan, o mesmo cara que ajudou com o programa nuclear da Coreia do Norte. Em 1989, os cientistas paquistaneses venderam projetos de centrífugas para os iranianos para ajudá-los a enriquecer urânio. Supostamente, o único objetivo do Irã era gerar energia nuclear, avançar na medicina nuclear e realizar pesquisas científicas. Mas, secretamente, o Irã também estava trabalhando em armas nucleares. Eles estavam construindo uma instalação de enriquecimento de urânio em Natanz, no centro do Irã, e um reator nuclear de água pesada perto do Iraque. Ainda há uma negação plausível, porque eles podem ser usados para fins civis. Mas o urânio também pode ser enriquecido a níveis de qualidade de armas e usado em uma bomba nuclear. O reator de água pesada poderia produzir plutônio, que também poderia ser usado para armas nucleares. O resto do mundo notou o que estava acontecendo, e isso estava causando muita preocupação. E só para contextualizar, isso estava acontecendo ao mesmo tempo em que o programa nuclear da Coreia do Norte estava causando problemas. Em 2003, a Grã-Bretanha, França e Alemanha intervieram e assinaram um acordo chamado Acordo de Teherã. O Irã prometeu suspender temporariamente o enriquecimento de urânio e permitir melhores inspeções. Mas, após o acordo, o Irã ainda não estava cooperando e apenas continuou. Isso soa bastante familiar, porque a Coreia do Norte fez o mesmo vários anos antes com o quadro acordado com a Coreia do Norte. Em 2005, o Conselho da Agência Internacional de Energia Atômica declarou que o Irã não estava em conformidade com as salvaguardas nucleares. A comunidade internacional começou a sancionar fortemente o Irã, visando seus setores nuclear e de mísseis. Mas o Irã continuou instalando cada vez mais centrífugas para enriquecer quantidades cada vez maiores de urânio. E em 2009, líderes ocidentais revelaram informações sobre a planta de enriquecimento de combustível de Fordow, um novo local de enriquecimento subterrâneo. O Irã não declarou isso à Agência Internacional de Energia Atômica, uma grande violação ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. A comunidade internacional respondeu com ainda maiores sanções, paralisando a economia iraniana. Israel e o Ocidente também assassinaram 4 cientistas nucleares iranianos em Teherã para retardá-los. Mas, naquele ponto, o enriquecimento de urânio do Irã já estava próximo do grau de armas. O chamado tempo de ruptura que o Irã precisava para produzir urânio de grau bomba era de apenas alguns meses. Em 2013, havia alguma esperança com o presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, negociando um acordo com o Irã. Ele prometeu alívio das sanções se o Irã congelasse as partes perigosas do programa nuclear. Em 2015, o Plano de Ação Conjunto Global foi assinado, e as sanções sobre energia, finanças, transporte e comércio foram suspensas. Bilhões de ativos iranianos também foram descongelados e devolvidos às mãos do regime. Mas em 2018, novas informações da inteligência israelense afirmaram que o Irã não estava cumprindo os acordos. Trump acreditou nisso e se retirou do Plano de Ação Conjunto Global. Ele reimpôs sanções, causando uma enorme crise econômica no Irã. Mas o Irã não recuou e continuou a enriquecer urânio. Quando os Estados Unidos da América assassinaram o comandante da Força Quds do Irã, Qasem Soleimani, o regime declarou que não observaria mais nenhum limite do Plano de Ação Conjunto Global sobre a capacidade de enriquecimento de urânio, níveis ou tamanho do estoque. O Irã ultrapassou o limite de enriquecimento de 60%, que está incrivelmente próximo dos 90% necessários para armas. E só para deixar claro, não há uso civil para o enriquecimento de urânio a esses níveis. Agora, se compararmos o programa nuclear do Irã com o da Coreia do Norte, existem muitas semelhanças óbvias. Ambos os países começaram com um programa civil, apoiado pelos aliados da Rússia e da China, para obter o conhecimento e o know-how. Então, eles começaram a cruzar as linhas vermelhas, construindo secretamente suas próprias instalações de enriquecimento com a ajuda da rede de aquisição paquistanesa. Quando a comunidade internacional toma conhecimento disso, eles concordam com algumas concessões no papel. Mas então eles secretamente quebram essas concessões e tentam limitar as inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica. No final, eles são apenas uma maneira de ganhar tempo. Quando a Agência Internacional de Energia Atômica finalmente descobre o que realmente está acontecendo, surge uma nova rodada de diplomacia. Mas passo a passo, o Estado pária se aproxima da construção de uma verdadeira arma nuclear. E no caso da Coreia do Norte, como mostrado, uma vez que você obtém a arma, você está seguro.
você nunca precisa desistir de suas armas nucleares. E você não pode ser atacado por causa do dissuasor. Em outras palavras, o regime está livre para fazer o que quiser. E é exatamente isso que o Irã quer. No entanto, o Irã não conseguiu chegar tão longe. Ao contrário da Coreia do Norte, eles enfrentaram consequências por ultrapassar os limites. Os recentes ataques dos Estados Unidos da América e de Israel prejudicaram o programa nuclear do Irã e possivelmente o atrasaram por anos. O Irã sempre temeu essa possibilidade de intervenção, e é por isso que eles finalmente fizeram um progresso muito mais lento em direção às armas nucleares do que a Coreia do Norte. Mas a principal diferença com a Coreia do Norte é que uma intervenção militar era improvável lá. Primeiramente, a Coreia do Norte tem milhares de peças de artilharia voltadas para o sul. A capital sul-coreana de Seul está a apenas 35 milhas da fronteira com a Coreia do Norte, e quase 10 milhões de pessoas vivem lá. Portanto, uma escalada poderia facilmente se transformar em uma enorme catástrofe, e a Coreia do Norte sabia como usar isso como uma ameaça para impedir a intervenção dos Estados Unidos da América. Enquanto isso, a Coreia do Norte tem um tratado de defesa mútua com a China. Os Estados Unidos da América não querem arriscar uma guerra com a China porque isso poderia ficar muito feio. Enquanto isso, a Coreia do Norte foi inteligente e enterrou seu programa nuclear bem no subsolo. Então, os Estados Unidos da América não poderiam ter destruído tudo em um único ataque. Para o Irã, por outro lado, a situação era muito diferente. Suas instalações de enriquecimento estavam subterrâneas, mas provavelmente não eram profundas o suficiente para evitar os destruidores de bunkers, pelo menos para as instalações de Natanz e Fordow. Curiosamente, o Irã estava recorrendo à expertise norte-coreana para proteger e ocultar seu projeto nuclear militar. No entanto, se o Irã quisesse construir uma nova base que fosse realmente profunda o suficiente para resistir a ataques, a inteligência ocidental saberia disso e interviria. Justo antes dos ataques acontecerem, os iranianos estavam, na verdade, construindo uma segunda base mais segura em Natanz, e impedir isso foi um dos maiores motivos para o ataque. Outro grande motivo pelo qual os iranianos foram impedidos é a falta de dissuasão em comparação com a Coreia do Norte. Ou pelo menos, foi assim que acabou acontecendo. Porque no início, as pessoas achavam que o Irã era assustador. A maior fonte de força do país é seu arsenal de mísseis e drones, o maior do Oriente Médio, com milhares de mísseis balísticos. Muitos desses mísseis têm origem norte-coreana, o que mostra o quão estreita é a cooperação entre esses dois países. Supostamente, isso permitiria ao Irã atingir cidades israelenses, matando dezenas, se não centenas de milhares de civis no pior cenário. Também seria capaz de atingir bases dos Estados Unidos da América, matando soldados americanos estacionados no Oriente Médio. No entanto, Israel tem dizimado o arsenal do Irã nos últimos dias. E até agora, a retaliação do Irã tem sido fraca, na melhor das hipóteses. Isso deu aos Estados Unidos da América confiança para entrar e usar suas bombas de bunker para bombardear os locais de enriquecimento nuclear do Irã. Agora, no momento da criação deste vídeo, não está claro exatamente quão danificados estão os locais iranianos. Se a missão foi bem sucedida, o Irã não conseguirá obter armas nucleares tão cedo. Mas se a missão não eliminou completamente os locais de enriquecimento do Irã, pode haver mais por vir. Vamos apenas esperar que o Irã não consiga a bomba nuclear. Porque se eles conseguirem armas nucleares, pode ser muito feio. Comparado ao Irã, Kim Jong-un é apenas um homem do foguete que gosta de fazer ameaças. Mas o líder supremo Khamenei comanda uma rede terrorista por todo o Oriente Médio, com conexões em todo o mundo. Se o regime dele conseguir armas nucleares, o mundo se tornará muito mais perigoso. Isso também forçaria outros países, como a Arábia Saudita e a Turquia, a desenvolverem suas próprias armas nucleares. E você não quer que a região mais volátil do mundo obtenha as armas mais letais do mundo.